quando o Senhor morreu, nós fomos sepultados juntamente com o Senhor. Nós fomos sepultados juntamente com o Senhor. A nossa carne já foi sepultada. A nossa carne já foi sepultada. Nós já fomos mortos para o pecado. Já estamos mortos para o pecado. Já estamos mortos para o pecado. Já morrimos para o pecado. A carne não tem mais vitória. A carne não tem mais vitória. A carne não tem mais vida. A carne não está mais viva. Não tem mais carne. Não tem mais vida na carne. Não tem mais alimentar a carne. Não tem mais desejos carnais. Não tem mais prazeres carnais. Não tem mais necessidades carnais. Não existe vida na carne. É morte na carne. Não existe vida na carne. Não existe vida na carne. É morte na carne. Paizinho querido, nós temos que escapar. Nós temos que escapar. Nós temos que escapar da condenação da carne. Nós temos que escapar. Nós estamos aqui para escapar. Nós estamos aqui para aprender com o Espírito Santo. Para andar com o Espírito Santo. Para negar a nossa vida na carne. Negar a nossa vida na carne. Sujeitar a nossa vida na carne. Renunciar a vida na carne. É renúncia. É renúncia total. Renúncia 100%. Renúncia 100%. Não tem mais prisão na carne. Não tem mais cadeia na carne. Não tem mais cativeiro na carne. Não tem mais domínio da carne. Não tem mais domínio da carne. Não tem mais andar segundo a carne. Não tem mais fazer vontade da carne. Não tem mais alimentar a carne. Não tem mais alimentar a carne. Não tem mais alimentar a carne. Não tem mais carne. Não tem mais vida na carne. Não tem mais necessidades carnais. Não tem mais sentimentos carnais. Não tem mais vida carnal. Acabou a carne. Acabou a carne. Nós sepultamos a nossa carne. Sepultamos a nossa vida na carne. Nós sepultamos. Nós sepultamos quando Yahushua morreu no madeiro. Quando Yahushua morreu no madeiro, ele sepultou a sua vida na carne. Nós sepultamos a nossa vida na carne. Juntamente com a carne do Yahushua, juntamente com o corpo de Yahushua, nós sepultamos a nossa também. Nós fomos sepultados juntamente com ele. Nós fomos sepultados juntamente com ele. Nós morremos com ele. Nós morremos com ele. Nós fomos sepultados juntamente com ele. Quando ele ressuscitou em espírito, nós ressuscitamos com ele para triunfar em vitória sobre a carne, para triunfar na cruz do Calvário em vitória sobre a carne, para ter uma vida livre da carne, independente da carne, desprovida da carne. Oh, Paizinho maravilhoso, nos ensine a viver assim como o Espírito Santo falou. Nos ensine a viver assim como o Espírito Santo falou, despojando a carne, despojando a carne, nos revestindo do novo homem, que é formado em justiça e santidade. Oh, Paizinho Santo, Paizinho querido, Paizinho querido, Paizinho amado, não nos deixa brincar, não nos deixa envolver, não nos deixa perder tempo, não nos deixa esquecer o quão a salvação é rara, o quão a salvação é algo tão profundo, é algo tão infinito, o quanto não está sobre nós, mas está sobre nós entender o caminho que devemos andar, para que assim andemos nele, para escapar desse profundo do infinito, o qual não entendemos que é a salvação, mas o Senhor entende. E o Senhor morreu para nos trazer a essa realidade, além da nossa compreensão, fora da nossa compreensão, a qual a tua palavra nos traz a uma realidade a qual não compreendemos, a qual não entendemos, mas podemos decidir sobre o caminhar pela direção do Espírito Santo, pelo mover do Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo, segundo o Espírito Santo, nós poderemos andar, nós poderemos viver, nós poderemos agir, nós podemos escolher, nós podemos decidir andar por um caminho que não sabemos, não conhecemos, mas o Espírito guia, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo leva, o Espírito Santo mostra, o Espírito Santo ensina, ele dirige, ele guia, ele mostra, ele ensina. Quando Yahushua foi, ele disse, eu vou e vocês não podem ir para onde eu vou. Yahushua disse, eu vou e vocês não podem ir para onde eu vou. Hoje, Yahushua veio e ele está aqui
O Espírito Santo está aqui e ele vê de onde a Yeshua foi e ele pode levar vocês para onde a Yeshua disse, eu vou, e vocês não podem ir para onde eu vou. Mas o Espírito Santo veio para dizer, eu sei onde ele está, eu levo vocês para lá. Oh, Paizinho maravilhoso, muito obrigado. É verdade, Espírito Santo. Quando a Yeshua foi, ele disse que ele ia, mas ele não podia levar eles. E eles não sabiam para onde o Senhor ia. Mas o Yeshua disse, ficai em Jerusalém e recebei o Espírito Santo. E eles ficaram, e eles receberam. E é o mesmo que está aqui hoje, que sabe levar vocês, porque conhece o caminho, entende o caminho e mostra o caminho para vocês. Oh, Paizinho Santo, entre o céu e a terra, nós não temos noção onde o Senhor está. Nós não temos noção como chegar lá. Por isso, Yahushua disse, eu vou e vocês não podem ir. Vocês não sabem para onde eu vou. Porque unicamente quem vem de lá é quem sabe aonde é lá. Vocês esqueceram de lá, vocês não se lembram de lá, vocês não têm a mínima condição ou capacidade de voltar, senão por quem veio de lá, que sabe voltar para lá. O Espírito Santo maravilhoso, obrigado, porque o Senhor não nos deixou perdido nessa vida, não nos deixou ser um caminho de volta para casa, o Senhor não nos deixou perdido, sem uma esperança, sem um caminho de volta para casa. O Senhor veio, porque o Senhor veio de lá, e o Senhor sabe voltar para lá. Então o Senhor veio nos buscar, para pelo Senhor nós conseguirmos voltar. Espírito Santo maravilhoso, não nos deixe perder essa oportunidade. Não nos deixe perder essa oportunidade. Essa oportunidade que só o Senhor sabe o caminho e não tem a mínima condição de ir para lá, porque não tem como ir para lá, não sabe o caminho de lá. Mas o Senhor sabe, o Senhor veio, o Senhor está aqui. Essa é a nossa chance de voltar. Essa é a nossa oportunidade de voltar. Maravilhoso Espírito Santo, não nos deixe perder essa oportunidade. Não nos deixe perder essa chance. Não nos deixe, Espírito Santo. Espírito Santo maravilhoso, coloca essa convicção no nosso coração. Nós temos que voltar com o Senhor. Nós temos que voltar com o Senhor. Quando o Senhor voltar, nós não podemos ficar. Nós não podemos ficar. Não tem ficar sem o Senhor. Não tem ficar sem o Senhor. Não tem ficar sem o Senhor. Tem que voltar com o Senhor. Voltar com o Senhor. Ele veio buscar. Ele veio buscar. Ele veio buscar. É por isso que quem não quer não vai. Quem não quer não vai. Porque quem não quer não está fazendo nada para ir. Não está fazendo nada para ir. Não está investindo. Não está buscando. Não está entendendo o caminho. Não vai voltar se não souber o caminho. Não vai voltar se não entender o caminho. O caminho é do Espírito Santo. Quem ensina o caminho é Ele. Aprende o caminho com Ele. Quem não vir aprender o caminho não tem a mínima chance de voltar. Porque não sabe o caminho para voltar. Oh, Espírito Santo maravilhoso. Obrigado, Espírito Santo amado. Espírito Santo querido. Porque o Senhor veio para nos mostrar o caminho, para nos levar de volta para o Pai. Espírito Santo, essa oportunidade é preciosa, essa oportunidade é valiosa, essa oportunidade, Espírito Santo, a gente não pode desperdiçar ela, a gente não pode perder ela, a gente não pode brincar, a gente não pode brincar, é só uma, é a única, não vai haver mais chance, não vai haver mais condições, não vai haver mais meio de salvação. Esse é o único meio de ser salvo. O Espírito Santo é a resposta do Pai para os que querem voltar, para os que vão voltar. O Espírito Santo veio buscar, veio preparar, veio ensinar o caminho para voltar. Por isso a salvação não é porque alguém quer que o outro seja, não é porque alguém preocupa que o outro seja, não é porque alguém deseja que o outro seja, simplesmente, unicamente, porque aquele que deseja, aquele que busca, aquele que quer, é mostrar o caminho para os outros pelas suas obras.
Unicamente o jeito que tem é pelas obras mostrar aos outros o caminho. E aqueles que despertar pelas obras vêm querer andar no caminho. Mas se não mostrar o caminho, como vai despertar? Como vai fazer os outros perceber? Como vai fazer os outros enxergar? Por isso que é luz. Luz ilumina nas trevas. Luz clareia nas trevas. Os outros estão em trevas. Os outros estão na escuridão. Os outros não têm luz. Os outros repousam na congregação dos mortos. Os outros estão mortos, repousando nos seus sonos mortos. Os outros têm que ser despertados. Os outros têm que ser acordados. Eles vão acordar pela diferença de vocês. Eles vão acordar pela diferença de vocês. Se vocês forem iguais, fizerem as mesmas coisas, andar do mesmo modo que eles, do mesmo jeito que eles, não vai haver diferença. Eles vão continuar nos seus sonos mortos, deitados, adormecidos no reino da morte, porque não vai ter nenhuma diferença para eles perceber, para eles despertarem. Olha, o Espírito Santo vai falar uma coisa para vocês. Vocês já viram aqueles filmes de zumbi? Sim. Eles vão tudo seguindo aquela mesma coisa, não é? É. E na hora que um olha para o lado, todos não olham? Olha. É isso aí. Eles estão daquele jeito. Aqueles filmes representam eles. Não vai dizer vocês porque vocês não estão mais assim. Mas aqueles filmes dos mortos vivos representam os moradores da terra. Vocês acham que Satanás faz um filme daquele do nada? Ali são os mortos vivos da terra. Eles estão naquela condição, vocês acreditam? Naquela condição, porque não desencarnaram ainda. Eu digo desencarnar, a condição deles é aquela. Então Satanás já mostra eles mortos. Na forma real, quando desencarnar. Vocês entenderam? Sim. Então vocês estão no meio de mortos-vivos, no meio de zumbis. Se vocês não fizerem nada para eles olharem para vocês, como eles vão despertar do sono da morte? Como eles vão despertar dos mortos? Vocês entenderam? Sim. Aqueles zumbis, eles olham para o lado quando acontece alguma coisa diferente. Um movimento diferente. Quando passa uma pessoa correndo, não é assim? É. Então, o que é essa pessoa correndo? Ela está livre, não é? Daquela situação que eles estão. Então, aquela pessoa passa, eles não sabem que ela está viva, que ela está diferente. Sim. Eles não sabem? Tá. É isso aí. Vocês que estão vivos, é que tem que ser aquele movimento lá, ó, para eles olhar. Vocês estão entendendo? Sim. Mas se vocês não fizerem a diferença, eles só vão ver mortos ao redor deles. Nada vai despertar a atenção deles. Nada vai fazer eles mudar. Isso que o Espírito Santo fala é na família. Na família. Vocês que são luz. Vocês acordam os mortos pelas obras de vocês. Eles observando as obras de vocês. Porque se vocês estiverem mortos igual eles, o que eles vão ver de diferente em vocês? Vocês entenderam agora? Então, vocês são a diferença. A diferença é nas obras de vocês, nas atitudes de vocês. Eles vão ver a diferença em vocês. E por eles verem a diferença em vocês, vocês conseguirão falar com eles. Não conseguem? Então, vocês precisam pedir ao Pai. Pai, me ensina a ser luz. Me ensina a ser luz nesse mundo de trevas para iluminar minha família, iluminar minha casa. Por que a palavra é luz? Porque a palavra é a vida eterna, é a vida no meio dos mortos. Então, o que está vivo vai ter a atitude de quem está vivo. Não vai ter a atitude de mortos. Entendeu? Então, quem tem a palavra do eterno, essa pessoa está viva. Então, essa pessoa viva vai chamar a atenção dos mortos pelas obras vivas dela. Porque se ela andar igual os mortos, que diferença vai fazer a morte da morte? Nenhuma. Mas quem está vivo
Faz diferença no meio dos mortos, não faz? Porque as obras são de luz. As obras são da palavra. E a palavra ilumina os mortos. Os mortos conseguem enxergar. Porque eles estão em trevas. Eles estão no escuro. Eles fazem parte do reino da morte, o reino de Satanás. As trevas são os entendimentos de Satanás. A morte é os entendimentos de Satanás. Então, os que estão vivos não podem ter os entendimentos de Satanás. Tem que ter o entendimento da palavra, que é a vida, que é a luz. Vocês entenderam? Então, quando Satanás não quer que pratique a palavra, para ficar todos mortos. Então, um morto vai despertar outro morto? Não. Vocês entenderam agora? Sim. Porque vocês precisam praticar a palavra para acordar os mortos. Porque os mortos olharão para vocês. Por isso que vocês são luz. E vocês são o sal da terra. O que o sal faz? O sal salva para não perder a carne, não é isso? Então, eles estão mortos. Não vão se perder? Não vão? Sim. Então, o que a palavra vai fazer? Salgar eles. Salgar eles para eles se perderem. Tá vendo? Então, vocês são muito mais além do que filhos do Eterno. É vocês que vão iluminar os mortos. É vocês que vão iluminar os mortos. Olha a responsabilidade de vocês no mundo dos mortos. Vocês estão vendo agora? E isso o Espírito Santo fala mais para dentro da casa de vocês e para pessoas que vocês são muito próximos. Entendeu? Então, aonde vocês vão iluminar? Quem vocês vão salgar? Pessoas mais próximas. Estão mais próximos de vocês. Porque como que vocês serão exemplo para quem não mora perto de vocês? Entendeu? Então, cada um que é filho de Deus, iluminar aqueles próximos dele. As pessoas terão luz, não terão? Sim. E isso, irmãs, o Espírito Santo fala no processo dele recolher os escolhidos. Está entendendo? Sim. Então, como vocês não sabem aonde os escolhidos estão, cabe a vocês iluminar todos. E o Espírito Santo é quem sabe onde eles estão, como eles serão recolhidos. É verdade. E vocês serão simplesmente o sal da terra e luz do mundo, para que ilumine eles e salgue eles com a palavra, para que eles não se percam. Entendeu? Entendi. Então, quando a palavra diz o número dos salvos, não deve se preocupar com isso. Não deve se importar com isso. Porque ninguém sabe exatamente o número dos salvos. Verdade. Vocês têm noção do tamanho que o mundo é? Vocês têm noção, né? O mundo é grande. Enorme. O Espírito Santo está passeando por aí. Está passeando pela terra. Ele está recolhendo os salvos. Então, dá para saber o número? Não. Dá para fazer parte da obra. Dá para estar trabalhando com o Espírito Santo. Agora, a parte da colheita é do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não quer que vocês se preocupem com salvação de pessoas de longe e também não se preocupem com pessoas de perto para vocês ficarem a ponto de perder a salvação de vocês. Então, o que vocês têm que fazer é investir na salvação deles. Investir não é diferente de preocupação? Com certeza. Então, vocês não fiquem preocupados. Vocês invistam. Como vocês vão investir? Tá vendo? Sendo um bom testemunho. Quando tem oportunidade, fala a palavra. Vive a palavra. Porque, irmã, a questão é o seguinte. Muitas vezes, a pessoa fala, mas as pessoas não estão muito importando porque ela fala. É porque ela faz. Ó. Tá entendendo? Então, quando a pessoa fala e eles olham lá na vida e vê vivendo o que falou, aí o impacto é maior para eles. É, eles viram você falar e você viver. Tá vendo? Então, você é uma pessoa
viva. É verdade. Porque você vive a vida eterna. Olha a diferença de falar e não viver. É verdade. Então, a diferença é estar vivo no meio dos mortos. Tá vendo? É verdade. Então, por que Satanás não quer que eu obedeça a palavra e pratique a palavra? Para estar morto também. Então, que diferença vai fazer um morto no meio dos mortos? Viu por que Satanás não quer que pratique a palavra? Para ninguém ressuscitar, ninguém reviver, ninguém estar vivo e não haver a ressurreição dos outros. Aí fica todo mundo morto. No mundo dos mortos. E Yahushua morreu por quê? Para quê? É verdade. Entendeu? Uhum. Então, as pessoas que Deus chama, como diz, ninguém vem a mim se o Pai não enviar, são essas pessoas que entendem. Elas compreendem. Elas aceitam a salvação. Então, Satanás não consegue parar essas pessoas. Vocês acreditam? Sim. Vocês acham que o Pai vai enviar uma pessoa que não quer ser salvo? Não. Até, olha, lembra daquela palavra? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, os chamados são muitos, mas o escolhido é o enviado. Sabe por que o escolhido é o enviado? Sim. Porque ele vem e fica. E os chamados, vem e volta. Muito é que ouve o evangelho, ouve a palavra da salvação. Aí aceita, concorda, participa, não é assim? Entendeu? Então, os escolhidos foi aqueles que foi enviado. Então, como assim o Pai enviou? Enviou para a preparação. Glória a Deus. Então, o escolhido, ele é preparado. O chamado, ele apenas vem. Aí está no mover, sabe? No mover. Mas ele não se prepara para a salvação. Ele só vem para o mover. Está ali debaixo da unção do Espírito Santo, debaixo da graça. Então, ou então pode vocês, por aí, falar a palavra a pessoas interessadas, não pessoas enviadas, que o Pai enviou, mas pessoas interessadas. Sabe aquela pessoa que ela interessa pela palavra, Sim. mas ela não quer compromisso com a palavra. Sim. Ela só interessa pela palavra. Sim. Então, essas pessoas, vocês podem encontrar elas por aí. Lembra aquele povo que seguia Yahushua? Sim. Mas era discípulo? Está entendendo? Uhum. Então, o que o Pai está tratando aqui é a questão do discípulo. Então, os que vieram para se mover, para se preparar para a salvação, é como se fossem os discípulos, os seguidores. Irmã, os que tiver só no chamado, mas não são escolhidos, não tem muito compromisso de salvação para eles. Irmã, o chamado é aquele. Você foi lá, falou da salvação, ele aceitou. Sim. Mas ele não fez nada para ser salvo, só aceitou. Irmã, os chamados são aquelas pessoas que elas aceitam a salvação, mas elas não se destacam no chamado para ser escolhido. Irmã, vamos fazer uma questão assim. Vamos dizer que vai... Vou falar de uma forma objetiva. Vamos dizer que vai haver um concurso público. Sim. É porque o Espírito Santo compara o entendimento do alto, da terra, para vocês entenderem melhor. Sim. Né? Vamos dizer que vai haver um concurso público. Não fica chamando todo mundo para ir lá se cadastrar, não é assim que fala? Sim. Se cadastrar. Sim. Aí todo mundo vai lá, se cadastra. Se for para fazer uma prova, todo mundo faz a prova, não é assim? É. Mas depois que tem aquela avaliação daquelas provas, não tem a seleção do chamado, é isso, irmão. E com Deus é assim. Então, a salvação, o Pai, exceto os anjos caídos, tá bom? Sim. Então, a salvação, o Pai chama todos. Sim. Entendeu? Sim. Aí tem a seleção dos escolhidos. Então, quando o Pai fala assim, não fica no pé, não fica no pé, para a seleção dos escolhidos. Irmã, o que vocês podem fazer para ajudar essa pessoa a ser um escolhido? Não é ela que desempenha, não é ela que se dedica, Sim. não é ela que busca. Irmã, observe uma coisa. Vou dar um exemplo mais lógico. Vamos dizer que vai ter uma corrida, uma competição de corredores. Sim. Tá? Corredores. Irmã, o que aquele que está com o propósito de vencer a corrida faz? O que ele faz?
E os que apenas foram chamados, mas não estão muito assim interessados na corrida, apenas foram chamados e foram para lá. Mas aqueles que estão focados, irmão, focado, determinado, eles falam, não, eu vou ganhar aquele troféu é meu. Tá entendendo? Vamos dizer, irmã, que vamos dizer que tem primeiro, segundo, terceiro lugar. Isso. Até quarto, né? Vamos dizer, irmã, que aqueles prêmios sejam umas coisas assim, que é o sonho de desejo daqueles 4 competidores. Vamos dizer. Irmã, eles vão se conformar em ser o quarto? É o primeiro, não é? Isso mesmo. É o primeiro, não é? Mesmo. E o que eles vão fazer? Eles vão dar tudo. Não vão dar tudo? Vai parar de comer, vai parar de sair para a rua, vai parar de beber, vai parar de dormir tarde, vai evitar certas comidas, vai evitar certas práticas. Ele não vai dedicar numa preparação para ele conseguir o primeiro lugar, porque esses outros lugares para ele não interessam, ele quer o primeiro. É verdade. Porque, irmão, ninguém vai investir numa corrida para ficar em terceiro, quarto, segundo lugar. É o primeiro, não é? Porque não é o destaque. Não é a questão do ídolo, do conseguiu, o consagrado, o elevado. Então, essa pessoa vai fazer o quê, irmão? Ela vai sacrificar a vida dela, não vai? Em prol desse prêmio. Lembra quando Paulo fala? Eles correm por uma coroa corruptível, mas nós corremos por uma coroa incorruptível. Então, irmã, nessa corrida, não vai correr todo mundo, mas não vai ganhar aquele que se dedicou, aquele que deu tudo de si para conseguir esse título de campeão. Pois é, irmã. Sim, é a salvação. Então, os escolhidos serão o quê? Os campeões nessa corrida da salvação. Os campeões nessa corrida da salvação. Irmã, você já viu lá aquele processo do nascimento da criança lá, aqueles negocinhos correndo tudo lá para entrar? Não é um que entra? Irmã, a salvação é por aí. Vocês viram como a salvação é séria? Irmã, é porque o processo é aqui no entendimento, é renovar o entendimento. Se a pessoa, irmã, não tiver uma dedicação, se ela não tiver uma inclinação, se ela não tiver, irmão, um discernimento, uma ação, uma percepção de agir nessa questão, como ela vai conseguir? Então, irmã, a pessoa ela vai dar tudo de si, tudo, para viver atento a essa vigilância, a essa constância, vigiar. E tudo, irmã, que não for favorável à salvação dela, ela vai o quê? Desprezar. Tudo que não for favorável à salvação dela, ela vai desprezar. É igual o campeão, irmão. Ele vai comer uma comida, vai prejudicar o corpo dele, vai prejudicar a corrida dele, ele vai deixar. Tudo que ele for fazer, irmã, ele vai avaliar o quê? A corrida vai me prejudicar. A corrida vai me prejudicar. Eu não vou ganhar, eu não vou vencer. Uma corrida para a vida eterna. Então vocês têm que pensar, tudo que eu for fazer vai prejudicar eu chegar lá? Vai prejudicar eu conseguir chegar lá? Vocês vão eliminando. E lembra o que Paulo falou? Eles correm atrás de uma coroa corruptível. Que se corrompe. Mas nós corremos por uma coroa incorruptível. Irmã, por que a coroa é corruptível? É para o corpo, irmã. Tudo que eles estão fazendo é para o corpo. O corpo não vai acabar, não vai virar pó. A corrupção, irmã, é o corpo para baixo da terra, ficar podre, comido de vermes. Essa é a corrupção. Agora, você está numa corrida pela sua alma, a sua alma não vai se corromper, ela vai ser salva. Glória a Deus. Você está entendendo, irmã? Aleluia. Então, faça da sua vida uma competição, uma carreira para a eternidade. E tudo que você for fazer prejudica a minha salvação? Opa, tira isso daqui, tira isso daqui. Glória a Deus. Vai tomar um gole de água, prejudica a minha salvação? Tira isso daqui, tira isso daqui. Então, observe a sua balança da sua corrida para uma carreira, para uma coroa incorruptível, a qual a sua alma nunca vai se perder. Nossa. Vai ser uma eternidade. Glória a Deus. Uma eternidade. Então, tudo que você puder investir nessa corrida, nessa competição, pela sua alma, invista. Glória a Deus. Invista. Nossa.
vai valer a Vai pena. muito. Observe olha, irmã, quando você for observar um competidor, você vai lembrar disso. Eu vou sim. Observe aqueles homens com aquele corpo lá, aqueles fisiculturistas, assim que fala, né? Sim. Você viu lá aqueles homens lá, como é que eles Sim. são? Irmã, qual é o alvo deles? Qual é o objetivo deles? Não é pegar o maior peso, não é ganhar o título de campeão Sim. de peso pesado. Sim. O que aqueles homens fazem para conseguir esse título? Então vocês não vai dar o sangue pela alma de vocês? Oh, Deus, glória a Deus. Não vai dar o Gente, sangue tremendo. pela salvação de vocês? Sim, Senhor. Então se sinta numa competição, numa corrida na vida. Eu vou pela chegar sua lá. alma, Eu vou para chegar a lá. sua salvação. Eu vou chegar lá, Senhor. Para conseguir Glória a a Deus. coroa Incorruptível. incorruptível. Porque eles dão tudo de si, eles sacrificam o corpo deles por uma coroa corruptível. Verdade. Eles estão lutando pelo corpo deles, trabalhando pelo corpo deles. O corpo deles vai virar pó, o corpo deles vai se corromper, vai apodrecer debaixo da terra. E, consequência de apodrecer debaixo da terra, vão aparecer lá no inferno, naquela podridão. E a alma deles lá dentro sofrendo. Em primeiro lugar, quem quer ser salvo vai colocar a sua salvação em Glória primeiro a lugar. Deus. É a corrida, irmão. É a competição. Aquele bichinho lá, quando vai gerar um bebê, você vê a corrida daqueles bichinhos. Só um entra, só um. Entendeu, irmã? É sim, Senhor. Então, muitos chamados, mas poucos. Escolhido. E o pai não falou Foi poucos. pouco. Então, irmã, seja um, irmã e irmão. Irmãs e irmão. Seja um desses poucos, Escolhido. porque o Espírito Santo deu o exemplo de um esportista, não foi? Esse foi O esportista, ele investe em quê? No no corpo, corpo dele. na alimentação, no no exercício, exercício. na disciplina. Sim. Tem disciplina. Tem disciplina. E Né? A coroa corruptível, ele investe na competição do corpo. as coisas para o corpo. Para participar de uma coisa que quem vai ganhar o prêmio, quem vai ganhar o troféu é o corpo. O corpo, gente. Mas o corpo vai para onde? Vai virar o quê? Vale a pena essa corrida para o corpo, para depois o corpo virar pó? E essa corrida foi em vão. Foi para a corrupção, né, irmã? Isso mesmo, Senhor. Para a corrupção. Então, quando você está nessa corrida por uma coroa incorruptível, você está na corrida para a salvação. Então, você corre para ser? E você tira tudo que atrapalha? A salvação. Você pode entender isso, Gisele? Você pode entender isso, irmã? Sim. Ah, pois faça disso a vida de vocês. Aí vocês estarão incluídos nos escolhidos. Agora, irmãs e irmãos, o que vocês podem fazer por alguém que não queira isso da sua vida? Vocês podem fazer alguma coisa? Alguém pode ser um fisiculturista no lugar do outro? Não pode ser. Fazer aquele trabalho todo no seu corpo, desenvolver tudo aquilo no seu corpo, sendo que a pessoa não quer, é o outro que quer? Isso mesmo, Senhor. Não tem condições, Não irmão. tem, Senhor. A pessoa, em primeiro lugar, nem ia para a academia só porque o outro quer, nem ia. Nem ia, irmão. Nem comia aquelas comidas só porque o outro quer. Nem parava com coisas da sua vida só porque o outro quer. Você viu como a salvação é própria de cada um desenvolver a sua? Verdade, Senhor. Própria de cada um desenvolver? Sim. Então, irmãos, são muitos chamados, mas poucos. Escolhido. Então, vamos dizer que o que está na corrida, na competição, é o escolhido. Glória a Deus. Agora, os que estão no comodismo, no descanso, no sossego, apenas aceitou o sacrifício de Yahushua, promete muita coisa para eles? Não, Senhor. Não promete. Não promete. Eles não... Estão alimentando quem? A coroa corruptível. Eles estão alimentando a corrupção. Aqui, ó, o corpo, a corrupção. É verdade. Então, eles estão na corrida alimentando a corrupção. O corpo, a carne, o pecado. Verdade, Senhor. Então, esses são os muito chamados. Agora, os poucos escolhidos estão alimentando O espírito da alma. Tá vendo?
e tirando as regalias da Da carne, carne. o sustento da carne, Isso mesmo. tudo que alimenta a carne. Porque alimentar a carne é problema para subir. Então vamos dizer que a carne é o empecilho, a carne é o impedimento para subir. Então tem que vencer. Agora, irmã, a pergunta principal: é você que vai querer vencer a carne de alguém? Não. Foi você que resolveu Glória a ser a Deus. escolhida. Sim, Senhor. Alguém está impedido de ser escolhido? Não está, Senhor. Não é a pessoa que se escolhe? Sim, Senhor. Não é ela que se eleva, não é ela que se apresenta. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Me ajuda, eu quero. Glória a Deus. Tá vendo? É verdade, Senhor. Aí quando essa pessoa diz eu quero, é igual aquela questão lá da seleção. Quando falar assim, ó, vocês aí, que foram escolhidos, levanta a mão. Por que eles vão levantar a mão? Eles querem. Porque eles tiveram a obra para ser escolhido. Isso mesmo. Porque eles vão ter um bom emprego. Porque eles deram tudo de si no estudo, É se preparando, se capacitando para conseguir aquela vaga. verdade. Agora quem não fez nada, vai levantar a mão para quê? Tá vendo, irmã? Irmã, tudo existe um fundo, um alicerce, É verdade, Senhor. um alicerce. Tu tem uma obra, né? Porque senão era um oco, É. era um vago. É verdade. O que se sustentava ali? Nada. Então, o que sustentava vocês em pé, diante de uma situação, diante de uma decisão? O que sustentava vocês em pé se não houvesse a obra de decidir? É verdade. Resolver fazer, entender para fazer. Então, irmão, por que a salvação seria alicerçada em nada? Em nada. Não tinha alicerce nenhum a salvação. Simplesmente, eu quero ser salvo. O que é isso? Eu quero ser salvo do quê? Por quê? De quem? Que salvação é essa? Tinha que ter respostas dessa salvação. Tinha sim, Senhor. Não pode, irmão. Eu quero ser salvo. Do quê? Não sei. Por quê? Não sei. Quem que salvou? Não sei. Por que que salvou? Não sei. Vazio, não é? É verdade. Então, irmão, o escolhido que sobressaiu, apareceu, ele teve um alicerce para subir. É verdade. Ele teve um alicerce para subir. Chegar para o escolhido, perguntar, vai ter resposta. Vai ter resposta. Não vai? Vai sim, O Senhor. escolhido, ele subiu esse alicerce da vida. Como? É verdade. Entendimento. Ele foi tendo entendimento. Então, qual é o alicerce da vida do escolhido? Entendimento. Vamos dizer que a escada para o escolhido subir é entendimento. Entendimento. Você viu, irmã? Um alicerce. Tem um alicerce para o escolhido subir. E a Uxô está lá em cima, das religiões celestiais, lá com o Pai, Uhum. o escolhido tem que. Tá vendo? É escolhido do nada? Não. É escolhido por nada? Não. Só porque aceitou Yahushua? Teve uma caminhada, teve um caminho, teve um desempenho, teve uma obra. Glória a Deus. Ele foi aprovado. Glória a Deus. Então, quando tem esse alerta da reprovação aqui, é para se atentar, se está no caminho, ó, subir, né? É sim, Senhor. Então, quando a pessoa tem a leitura da palavra, ela busca ler a palavra, tem coisas, irmã, na palavra que não precisa o Espírito Santo abrir o entendimento, aquela revelação, sabe? É verdade. Tem coisas que lendo ali dá para ter um discernimento que o pai está falando. Uhum. Igual o pai fala assim, filho dele é quem é dirigido pelo Espírito Santo. Precisa uma revelação para isso? Não. Então precisa você analisar. O Espírito Santo está dirigindo a minha vida ou eu estou andando por conta? Não é para se analisar? É sim. Então tem coisas na palavra que a pessoa lê lá e ela já se policia, ela já tem um impacto assim de observar a vida É dela, verdade. né? É. Se ela está sendo aprovada ou reprovada. É verdade. Então, irmã, para todos os meios e fim, a leitura da palavra resolve tudo. Lá O vem que resposta. entendeu, entendeu. O que não entendeu, Que não fica entendeu. quando o pai abre o entendimento. Isso mesmo. Entendeu, irmã? É verdade. Tem.
Ainda mais, irmã, quando a pessoa está muito focada na salvação, está muito desejoso pela salvação, ela começa a ler e o Espírito Santo começa a acompanhar ela na leitura. E ela vai, ó. Entendeu? Glória a Iluminando, Deus. iluminando, iluminando. Coisas que ela lia e ela não entendia, ela passa a ler e tem uma compreensão. Mas tem que ter a dedicação, irmã. Tem que ter o envolvimento. Tem que ter o envolver com a palavra. Aquela leitura, irmã, onde a pessoa está desejoso mesmo encontrar o caminho. Glória a Deus. Aí o pai vai mostrando, vai clareando, vai Entendi. mostrando, né? O caminho que ela tem que andar. Glória a Deus. Não é de acordo com a palavra? A palavra não é o caminho. Então, quando ela tem essa dedicação em querer conhecer o caminho, o pai mostra. Então, quando a pessoa vai ler a palavra, para que ela vai ler? Qual o intuito dela ler a palavra? Aprender o caminho. A palavra não é o caminho? É, sim. O Messias não falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser Por mim. por mim. Então, Yahushua fala, a palavra eu sou o caminho. Se você não me ouvir, sem chance de você chegar lá. Ele não falou, eu vou e vós não podereis vir. Ele não falou, Falou. mas o Espírito Santo não veio. Veio. Ele ensina aí. Glória a Deus. Então, tem que envolver com a palavra, irmã. Se não envolver com a palavra, como vai saber o caminho? É verdade, sim. Olha, coisas o pai esclarece no entendimento. Sim. E coisas a pessoa entende. É. O que o pai quer que faça? Obedeça. Não já entendeu? Obedeça. A obediência, irmã, a obediência é para entrar no caminho. Como que entra no caminho se não obedece? É verdade. Então, a obediência é entrar no caminho. Quando entra no caminho, o pai está vendo que quer chegar lá. Então, o Espírito Santo vem ajudar, porque sozinho não vai chegar. Viu porque o Espírito Santo vem? Porque vê a pessoa no caminho, querendo chegar lá. Aí o Espírito Santo vem, ó, pegar pela mão, vamos? Eu sei onde é o caminho, vamos? Glória a Deus. Mas o pai vê o quê? Querer chegar lá. É verdade. Querer entrar no caminho. Querer aprender o caminho. Aí o Espírito Santo vem ajudar. Glória a Deus. Ele é ajudador. Ele é consolador. Ele é conselheiro. Então ele vem consolar porque a caminhada é árdua. É verdade. Não é É, sim. de desprezar a carne, os confortos da carne, os prazeres da carne. Ó, a caminhada não tem o que a carne oferece, os comodismos da carne não tem. Então o Espírito Santo ele é o consolo, ele vem consolar na ausência do comodismo da carne, do conformismo da carne. Tá Verdade. entendendo? Verdade, sim. Aí ele vem ajudar e aconselhar, mostrando o caminho. Então, o que é que aquele discípulo, aquele seguidor do mestre, que se torna filho do Eterno faz? Segue, obedece. Lembra quando Yahushua falou? Ide e fazei discípulo. Aí tem umas passagens lá que a irmã não está muito lembrando, que fala, aquele que ouve os meus mandamentos, E guarda. esse será é o meu meu- discípulo. É. Tá vendo? Isso mesmo. Você ajudou a irmã, né? Então, irmã, a princípio, para se tornar um seguidor de Yahushua, para se tornar um discípulo, tem que o quê? Começar na obediência. Começa na obediência, vem a ajuda do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo faz o quê? Ajuda essa pessoa a chegar lá. Ele vem ajudar ela a chegar lá. Então a pessoa tem que ter a primeira parte, a dela, o esforço dela, o querer dela, o buscar dela, o desejar dela, o necessitar dela, o entender dela, que ela precisa ser salva. Aí, irmã, o pai vê. A dificuldade é para os que não querem, não é? É verdade, sim. Porque para os que querem, tem dificuldade? Não tem, sim. E quando o Espírito Santo vem, tem dificuldade? Não tem, sim. Então, irmão, o grande problema é que não quer morrer para a carne, não quer deixar esse mundinho, não quer deixar a vidinha na carne, não quer perder, sabe? Não quer. Quer ser o fisiculturista que investe na carne, na carne, na carne. A coroa corruptível. Verdade.
Está entendendo? Tô sim, sim. Então, irmão, com esses o pai não pode fazer muita coisa. Não pode, irmão. A palavra não oferece salvação para crente carnal, irmão. Por mais que seja duro dizer isso, a palavra não oferece salvação para crente carnal. Porque crente carnal é levar Satanás nos coros de volta para lá. Mas o reino não é aqui, então o crente carnal já não entra aqui no reino do eterno. É verdade. A palavra não diz que carne e sangue não é do reino? Não é do reino. Pessoas carnais não entendem a palavra, não vai entender. Vai ter que inclinar para o Espírito, para a obediência à palavra. Aí ela vai entender. Você entendeu agora a dificuldade de não entender a palavra? Uhum. Inclina para o Espírito, inclina para a obediência, que aí você entende. O Pai abre o entendimento, o Pai abre a palavra. Mas se não houver a inclinação, por que o Pai vai abrir? Não vai obedecer mesmo? Entendeu? Uhum. Então, o segredo para ter entendimento é a inclinação para o Espírito. Inclinação para o Espírito. Obediência à palavra. Aí o pai está vendo que demais vai fazer o quê? O que é aquela palavra que o pai fala? Aquele que tem mais, o pai lhe dará mais. E Não é assim? mais, é verdade. E aquele que não tem, até o que pensa que tem, será tirado. Quer dizer, até pensar que é salvo, não é. Então, qual é o correto? A saída sempre vai ser inclinar para o Espírito, inclinar para a obediência, até para o Pai abrir o entendimento, abrir a palavra, a compreensão da palavra. Tem que inclinar para o entendimento. Tem que inclinar. Lembra quando o Messias fala? Colocar vinho novo em odre velho? A pessoa tem os entendimentos velhos, os entendimentos de Satanás. Ela não quer abrir mão dele. Então, por que o Pai vai dar entendimento novo? Tem que esvaziar. O odre tem que estar vazio. Tem que estar vazio do vinho velho, para colocar o vinho novo. Glória a Deus. Não é assim que ele fala? Sim, sim. Que odre velho não coloca vinho novo. Né? Uhum. O odre é o corpo. É. O entendimento não é velho, não é de Satanás? Uhum. Como é que ela quer entendimento novo se ela não deixa o velho? Então não vai colocar o entendimento novo no velho, vai? Não. Não tem condição. A pessoa vai ter que abrir mão dos entendimentos velhos de Satanás, abrir mão da natureza velha de Satanás, abrir mão da natureza morta de Satanás. Ela tem que abrir mão do entendimento de treva de Satanás. Ela tem que abrir mão. Aí quando ela abre mão, tá vazio. Aí vem o entendimento eterno. Glória a Deus. E como é que ela vai abrir mão dos entendimentos de Satanás nela? Inclinando para a obediência à palavra, inclinando para a obediência à palavra. Tá vendo? Uhum. Deu para entender tudo direito, não deu? Sim, sim. Ninguém tem dúvida. Não. Então pratiquem a palavra. Sejam obedientes à palavra. E vocês estão dizendo, eu sou um escolhido. Glória a Deus. Eu sou um escolhido. Amém. Sim. Porque vocês é que se escolhem obedecendo a palavra. Glória a Deus. Então a seleção do Pai é para quem? Os escolhidos. Se escolhe a si mesmo. Eu vou obedecer a palavra. Eu sou um escolhido. Eu serei um escolhido. Porque eu me escolho para ser salvo. Aí no dia que o Espírito Santo subir, vai ser a seleção. Glória a Deus. A seleção. Só vai os escolhidos. Amém. Tá vendo? Então tá tudo esclarecido. Tá sim.